Olá, queridos, como é que vocês estão? Beleza? Lucas Guimarães aqui, mais conhecido como Guima Facts. É, Vim gravar essa aula aqui para te ajudar, né? Nós estamos aí num projeto juntos de ajudar vocês a conseguirem a mesa proprietária de vocês, a aprovação nas corretoras, vocês conseguirem ter acesso a isso, porque se você quer mudar de vida com o mercado financeiro, com o mercado de Forex, esse é o caminho mais curto. Porém, a gente sabe que existem algumas regras, na maioria delas, algumas regras bem chatinhas, que atrapalham o nosso processo. E eu sei que tem muita gente também que está aprendendo ou que já comprou muito curso e que fica batendo na trave, né? Tentando aprovar sua conta ou ficar com a conta real, conseguir sacar e tem uma certa dificuldade devido ao operacional, à estratégia, ao gerenciamento, a N fatores, né? Eu sou um cara que eu gosto de ser muito prático e didático, então vai ser um conteúdo direto, sem perder muito tempo. Espero que vocês gostem do modelo operacional que eu venho seguindo, as análises que eu venho fazendo, e que isso contribua aí no seu projeto, rumo à consistência, rumo aos saques, né? Antes da gente começar, aqui embaixo na descrição tem um link, que é o link do meu Telegram. Se você ainda não faz parte, é um grupo gratuito, onde lá eu compartilho as minhas análises diárias, compartilho as minhas entradas, faço live de operação, é, faço conteúdo educacional para o público ali. No intuito de a gente gerar uma comunidade ali gratuita, onde a gente se ajude e consiga cada um chegar dentro dos seus objetivos dentro desse mercado de Forex, ok? Então, não vou perder muito tempo. Vamos que vamos. Vamos direto para o gráfico. Quero contribuir com vocês aqui com algumas coisas. Antes de mais nada, esse operacional, é um operacional bem simples para quem já tem um certo conhecimento, para quem tem conhecimento de SMC, para quem tem conhecimento de Smart Money Concepts, ele é um operacional que vai fazer muito sentido para você. Para quem não tem esse conhecimento, eu vou explicar de uma forma muito simples, para que você não precise aprender diversos termos, mas que você consiga ter proveito só com essa aula que a gente está fazendo agora, tá? Mais importante, cara, dentro do mercado de operação, do Forex, se você quer ser um operador, se você quer realmente ter resultado e você não quer ficar patinando, você precisa escolher um ativo específico, ali ter no máximo dois ativos, se especializar na movimentação de cada um deles, para que você saiba, né, crie uma relação, cria o tempo de tela, vamos dizer assim, para que você saiba exatamente como aquele ativo se movimenta, e como você vai operar de acordo com cada ativo. Eu separei aqui, eu vou te falar sobre o STJPY, o Euro USD, tá? Que são os ativos que eu gosto bastante para esse operacional. E eu também vou falar depois uma particularidade sobre o GBP-USD, que eu também faço operações nele quando bate um certo padrão, que eu vou explicar. Beleza? Então vamos por parte. Eu uso aqui a média de 20 e de 100, ok? Dentro do gráfico. Eu estou no STJPY, e eu sou um cara que eu estudo muito as movimentações, as padronizações que os ativos fazem. Você tem que entender que, às vezes, um operacional, um estilo operacional, uma estratégia, ela não vai ser eficaz para todos os ativos. Ela pode ser eficaz de um certo modo em um ativo e de uma outra forma em outro ativo, tá? Então, a gente tem que se adaptar de acordo com o ativo que você vai operar. E esse é o maior segredo. E eu quero também estar te explicando isso, porque você vai ver eu falando sobre isso dentro do grupo do Telegram. As minhas análises vão ser em cima disso, as entradas, então é importante que você entenda, ok? Então, uma coisa que eu faço muito, né, que eu aconselho todo mundo a fazer, é você, antes de mais nada, é você fazer uma análise de estrutura, tá, do mercado, para você saber se o mercado está comprador, se o mercado está vendedor, qual vai ser a direção que você vai dar prioridade para operar, em que momento você vai mudar a mão. Então, tudo isso é importante para caramba para você ter sua consistência no mercado.
Então a gente começa da seguinte forma: eu sempre vou fazer uma análise macro primeiro, né? E fazer dar uma olhada na estrutura macro para que isso ajude a gente a tomar uma decisão congruente, né? Então, numa análise macro, a gente vê que o STJPY ele veio, né, numa forte queda aqui e veio numa tendência de queda, veio nesse fundo. Aqui ele começou a perder força, né? Ó, teste. Aqui ele já fez um fundo acima desse. Esse é um ponto importante a ser levado em consideração, porque quando isso acontece, é uma possível reversão de tendência, né? Uma possível quebra de estrutura, como você quiser falar, mas é a mesma coisa. E o último topo foi esse, e foram esses. A partir do momento que ele leva esse topo, e esse topo ele quebra essa estrutura, né? E começa a ganhar uma força compradora. Então, a primeira coisa que eu aconselho você fazer é você fazer diário, a gente está com o movimento compra, ok? Você deixa aqui discriminadinho para você. Isso aqui vai te ajudar a não se perder na hora do trade, porque muitas das vezes você pode acabar esquecendo ou tomando a decisão baseada no que você está vendo ali em curto prazo e não lembrar disso, tá? Então eu botei verde para significar a compra, ok? Então a gente apaga nossa análise de estrutura, ok, ele quebrou a estrutura, a gente está comprador. Beleza, ele está bem em cima da média de 100 no diário. Então pode ser que ele segure aqui, caia um pouquinho para depois ele continuar subindo, fazer o famoso pullback. A gente desce para H4, né, e analisa a estrutura de H4, ok? Então analisando a estrutura de H4, a gente tem a partir daqui o início de uma tendência de alta, né? A partir daqui, quando ele leva esse fundo, ele dá um indício, é uma quebra de estrutura para uma venda. Só que ele faz o seguinte, ele faz um topo aqui, dando mais certeza de uma quebra de estrutura para venda, ok? Só que para ele confirmar para a gente essa quebra de estrutura vendedora, ele precisaria fazer um novo fundo, né? Porque o movimento teria que ser esse aqui agora. Então, como ele não conseguiu fazer esse fundo, ele segurou aqui e daqui ele já subiu direto, ele deu aquela famosa trollada na galera, né? Então ele mostra para a gente que ele continuou a tendência de alta, ok? E aí, aqui, ó, tinha um order block, aqui tinha um topo, obviamente uma liquidez. A gente ficou aguardando para ver como é que ia ser. Segurou, pegou força e rompeu. Então, nossa análise de H4, né, é compradora para o STJPY. Então, ok, vamos lá. H4, compra. Beleza. A gente apaga. Vamos para H1. Ok, tem um pouquinho mais de análise mais perto, porém é basicamente a mesma análise do H4, né? A partir de aqui, ele só fez um movimento de alta e a projeção é uma continuação do movimento de alta, ok? A gente fica analisando dessa forma. Então a gente vem aqui, H1 também comprador. Se você não quiser fazer isso, tudo bem, porém, isso aqui vai te ajudar bastante a bater o olho, identificar e você saber a direção que você vai dar prioridade para executar o trade, tá? E aí a gente coloca no M15, que é o tempo gráfico que eu opero, ok? Tá pra cá, pera aí. Só para trazer para perto aqui.
Pra quando eu colocar em M15 não sumir. Aí você pode anotar isso, botar um post-it no seu computador, no celular, onde você quiser, tá? Importante que ele fique ali à vista para você saber. Seguinte, eu tenho aqui três tempos gráficos macros, me dando uma direção única, falando a mesma língua. Então, automaticamente, a gente tende a querer dar prioridade, né, a entrar comprado, né? E aí, obviamente, a gente vai procurar movimentos para a gente entrar comprado. E aí, assim, conseguir o melhor resultado possível e o mais rápido possível, né? Que a gente quer o nosso mercado ande a nosso favor e ande rápido, não demore tanto. Aqui em M15, cara, eu sou um cara que eu gosto muito de um tipo de padrão de candle, tá? É lá de dois. Um padrão de martelo eu gosto muito quando ele vai em regiões de liquidez para consumir a região e apontar martelo, que eu vou falar para vocês aqui. E eu gosto muito do padrão de engolfo, tá? Eu não aconselho você operar, obviamente, ninguém opera só padrão de candle cru, mas a gente consegue ter uma ajuda muito grande quando a gente usa o padrão de candle a nosso favor dentro de um contexto, né? Então, por exemplo, o STJPY, ele faz uma parada que eu acho bem interessante, e vou mostrar para vocês, que é o seguinte: eu coloco a média de 100 e eu uso a média como filtro. Então, se o mercado está acima da média, eu entro comprado. Se o mercado está abaixo da média, eu entro vendido. Beleza? Então, eu dou prioridade assim para estar entrando a favor do movimento. Se a tendência macro ela é compradora, eu vou dar prioridade para entrar em trades compradores. Ok? Então, esse é um ponto que você tem que entender. Que uma coisa que eu faço no operacional aqui é o seguinte: isso é uma particularidade do SDJPY. Ok? O que eu analiso? Quando o mercado chega aqui perto da média de 100 períodos, eu faço uma análise para ver como o mercado vai se movimentar. Se eu começo a ver que o mercado está lateralizando, por exemplo, ele fez um topo aqui mais ou menos na mesma região, eu quero esperar que ele venha romper essa lateralização. Eu identifico, cara, aqui basicamente estamos tendo uma lateralização. Então eu preciso que o mercado me dê, né, um indício que ele vai ou para baixo ou para cima. Como ele está numa força compradora, eu quero que ele vá para cima, né? E eu aguardo uma oportunidade compradora. Então eu espero esse movimento acontecer. Quando ele faz esse movimento aqui, esse forte engolfo nessa vela de alta, eu fico olhando, até então não faço nada. A partir do momento que ele leva essa liquidez, que ele consome essa liquidez, ele aponta para mim que ele está querendo ganhar essa região, tá? Agora, se ele vai ganhar ou não, aí é outros 500. Ele aponta que vai querer, que ele está querendo ganhar essa região para continuação de uma alta. E aí a gente aguarda uma definição, que é o seguinte: ele vai cair, porque sempre que consome uma liquidez, ele anda ao contrário, né? Imagina uma série de ordens aqui vendedoras de stop da galera que está vendido. Então ele vem, consome essas ordens, o mercado anda, tá? E a gente fica aguardando para ver se ele iria romper esse fundo aqui. Que se ele rompesse esse fundo e desse continuidade, a gente começaria talvez a procurar uma venda, se for muito claro, mas como a força macro ela é compradora, a gente dá prioridade a ele voltar para cima da média e entrar na compra, tá? Então o que acontece aqui leva a liquidez, ele testa a média e dá uma continuidade de movimento, tá? Quando ele faz esse topo aqui, ele confirma para mim a tendência. Ó. Ele faz um fundo igual, não faz um fundo mais fundo, então ele confirma para mim que ele vai subir. Então, quando ele faz esse movimento para mim, eu procuro o meu famoso engolfo, tá? Porque, se vocês sabem, para quem entende de SMC, o que que é o engolfo? O engolfo, basicamente, ele na prática, ele é uma, como eu posso dizer, uma criação de um order block. A partir do momento que tem um engolfo bonito, com pouco pavio, vela cheia, comendo a vela anterior,
Cara, ali está se criando um order block. Então, quando ele faz esse engolfo comprador a favor da força, eu traço esse OB, ok? E ele também faz logo em seguida um outro engolfo. O SDJPY, ele tem uma particularidade, como eu falei para vocês, que normalmente ele faz o engolfo e ele não vem testar de cara o engolfo para continuar o movimento, ele só vai, porque é um ativo que ele anda muito forte. Então, se a gente faz uma análise onde você espera o engolfo, executa uma compra no final da vela, com stop abaixo, tá? Porque uma vez que ele fez engolfo, ele fez um AB, você está protegido, ok? E você projeta um movimento, aqui a gente está falando de um trade que ele pagou até aqui 6 para 1, ele chegou a pagar 8,40 para 1. Ah, Lucas, você pegou uma coisa aleatória agora que você estava vendo e tal. Você reparou que o meu gráfico tem um backtest para trás? Olha isso aqui, pessoal. Só para vocês entenderem o nível de assertividade dessa estratégia. E aí eu peguei essa estratégia e adaptei ela para outros ativos que não andam iguais, tá? Não andam de forma igual. Se você olhar aqui para trás, quando o mercado cruza, engolfa 14,50. Isso aqui foi no payroll, tá? Um pouquinho para trás, mercado brigando, aqui ele ganha esse topo, faz o recuo, não vai no fundo, segura aqui nessa região, confirma para mim uma alta. Quando ele faz essa vela de engolfo aqui, executa a entrada. Você podia ter pego nessa vela ou até nessa vela grande. Tanto faz. O mercado ele ia pagar, porque ele pegou força nessa direção. Esse trade, quase 20 R, tá? Ah, Lucas, eu não vou conseguir pegar 20 R sempre, nem 10 R. Claro que não, mas isso aqui é para vocês terem uma noção do quanto que paga. Eu fiz um backtest até estamos em outubro, eu fiz até abril, se não me engano, dessa estratégia. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ó. Engolfou, cruzou, ó, quebrou a estrutura compradora, levou esse topo, quebrou a estrutura vendedora, perdão, ele estava vendido. Quando ele leva esse topo, ele quebra para mim a estrutura compradora. Primeiro engolfo após isso, executei a entrada, pagou 5,8. Aqui, 2,85. Aqui, 5,77. 5,66. 1,99. 4,27, 3,22, 6,1. Aqui seria o stop, pagou um só e voltou. 4,23. Aqui stop. Aqui 10R, 4,96R, 15,27, 3,57, stop 3,36. E cara, eu tenho um número para você. Até com esse último trade agora que eu fiz com vocês, fica 71-9, tá? Se você não quiser acreditar em mim ou não ver, você pode fazer sozinho aí. Espera o mercado cruzar a média de 100, espera ele confirmar uma tendência no direcional, né? Então, assim, cruzou, não é porque ele cruzou a média de 100 que eu já vou sair entrando aqui assim que cruzar. Não, você espera realmente um padrão de engolfo e você espera ele estar quebrando uma estrutura, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele levou essa estrutura interna de alta aqui. A tendência aqui macro estava vendedora. Ele ganhou. Ok, não entrei nessa vela. Eu esperei essa aqui. Essa vela. Mas você podia ter entrado nessa. Você podia ter entrado nessa. Você podia ter entrado nessa. Dá diversas oportunidades dentro do único trade. Você pode aumentar a mão, abrir um novo trade, conforme você ganha confiança nisso. Esse operacional aqui no SDJPY, 71,9 desde abril. Tá? Então estamos falando aí de 5 meses, se não me engano. Com risco retorno altíssimo. Não estou aqui para te dizer qual risco retorno você tem que usar. Eu sou um cara que eu incentivo o estudo, então eu quero que você estude. Veja isso na prática para você crer nisso. Estude o risco retorno que fique bom para você, ou siga o risco retorno que eu sigo, que eu falo lá no grupo lá do Telegram e a gente faz junto, tá? Então, ok. Esse mesmo operacional, em pares.
como o euro-dólar, já anda de uma forma diferente, ok? Já funciona de uma forma diferente. Então, o que que eu faço no euro-dólar, por exemplo? No euro-dólar é o seguinte: eu faço a mesma análise macro de diário H4, H1, opero em M15 e aguardo o engolfo a favor da força. Então, por exemplo, aqui no euro-dólar ele fez esse engolfozão a favor da força vendedora que estava, tá? Ainda não tinha quebrado a estrutura, ok? Mas ele dá um toque aqui, que uma vez que ele faz o engolfo, ele me gera um AB, eu crio esse AB, tá? Eu já faço lá e analiso e marco esse AB e fico esperando o toque. Grave uma coisa, pessoal, tá? Isso aqui vale ouro para vocês agora. Não é porque o mercado cria um order block que esse order block ele vai ser respeitado ad eterno. Mas 95% das vezes que o mercado cria-se um order block com um tempo gráfico de M15 acima, M15, M30, H1, a favor da tendência macro, o primeiro toque no order block, ele respeita 95% das vezes. Então, como é que é a boa a entrada daquela entrada top no order block? Assim que ele é criado, fez o engolfo, você já marca as próximas 3, 4 velas. Se ela vier tocar, ela vai respeitar e vai embora, tá? Então isso acontece muito. Então isso aconteceu aqui. Então, ele fez o engolfo, marca o order block, que é a vela anterior. Marca a zona, ele dá o toque, você projeta. Aqui deu um risco retorno de 5,93. Se fosse até aqui, tá? Se eu segurasse infinito, dava muito mais. Aí você pode fazer o gerenciamento desse trade que eu ensino lá dentro do grupo do Telegram. Então entra lá, tá? Porque você vai ter mais acompanhamento comigo lá. É aqui, é, ele fez novamente um novo engolfo, tá? E eu gosto do engolfo assim, pessoal. Eu gosto de vela cheia com força, com pouco pavio. Eu não gosto de engolfo com vela deixando pavio, tá? Normalmente vela deixando pavio não é um engolfo legal, não é um underblock muito válido. Eu gosto de engolfo assim, com mínimo de pavio ou quase zero de pavio. Dá uma segurança muito maior para o trade. O mercado andou, logo depois, ao primeiro toque, ele pegou e foi-se embora. Então, um risco de 10. Aqui, ó. Isso aqui aconteceu na terça-feira, agora, dia 8. Isso aqui aconteceu na quarta-feira, e hoje entrou esse trade. Ó, hoje o mercado deu uma lateralizada. Olha aqui, ó. O mercado estava numa microestruturazinha de alta aqui, tá? Tava tipo numa estrutura interna que a gente chama, né? Uma tendência é vendedora, ele faz uma micro tendênciazinha de alta, por quê? Porque aqui deixa muita liquidez para o mercado consumir. Então o pessoal começa a comprar e botar stop, comprar e botar stop aqui embaixo, e o mercado vai vir buscar o stop do pessoal. Não tem jeito. Então, quando ele faz um engolfo bonito, ó. Lucas, aqui ele engolfou também. Poderia considerar, deixou pavio, não gosto. Quando ele faz um engolfo bonito, eu marco o order block e espero o toque, tá? Ele deu 2 toques. Ele deu o primeiro, andou, deu o segundo e foi. Foi um trade de 8R. Então, esse estilo operacional, você vê que ele já é diferente do SDJPY, porque eu não entro assim que o mercado dá um engolfo, tá? Eu entro quando tem um toque no order block que aquele engolfo gerou. O primeiro toque. Lucas, a partir do segundo, terceiro, posso entrar? Aí é contigo, tá? Eu gosto do primeiro toque. Se eu perdi o primeiro toque, eu já não quero mais aquele order block. Eu já procuro um outro. Como é um tempo gráfico de M15, a gente não precisa ter muita agonia, né? Porque você vai tá gerando order block o tempo todo. Você não demora tanto quanto um gráfico de H4, de H1, por exemplo, tá? Então, isso é muito, muito importante. Se você ainda não tem segurança em fazer isso sozinho, lá no, como eu mando as análises no grupo, você vai conseguir fazer lá comigo, beleza? Pegar as minhas análises. Isso aqui vai funcionar para vários pares. Você pode usar para o CHF, você pode usar para o GBP, até para o SHAU. O SD você também pode usar. Você consegue reparar que o mercado, quando ele gera um engolfozão, ó, ele gerou o engolfo, você traça o order block, ele toca e vai. Aqui ele gerou outro.
Você traça, ele toca e vai. Aqui foi a notícia, né? Violinou. Se você estiver operando no meio da notícia, você vai ter que tirar o stop, senão você vai ser stopado de qualquer jeito. Tira o stop e deixa o mercado andar, ok? Se for operar durante a notícia, se você souber para onde a notícia vai, senão não aconselho. Beleza, pessoal? Então, isso aqui funciona para todos os gráficos. Basta agora você estudar e identificar qual ativo você mais gosta. Então, aqui a gente vai mais pegar o SDJPY e o USD e o GBP-USD em algumas particularidades, mas eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o GBP-USD porque ele é um pouquinho diferente, então esse vídeo vai ficar aqui, vai ficar muito longo. Beleza? Então, se você tem a sua mesa proprietária, meu conselho é que você siga um gerenciamento ali de arriscar 0,50 por trade e aí você busca 2%, 1,5%, 2,5%. Você pode fazer a estratégia de aumentar o seu TP conforme o mercado anda, gerenciando para tentar buscar risco retornos maiores ainda. E você vai conseguir aprovar sua conta com mais facilidade. Beleza? Espero ter ajudado. Tamo junto. Cara, por favor, se você gostou desse conteúdo, achou legal, quer que eu grave mais, cara, dá o joinha aqui, porque eu não gasto tempo nenhum e vai me ajudar esse vídeo chegar em mais pessoas, para que esse conteúdo ajude novas pessoas e a gente consiga juntos, dentro de uma comunidade, todo mundo aqui quer viver do mercado, todo mundo aqui quer conseguir ter seu resultado e mudar de vida, certo? E ninguém ganha, ninguém perde nada ajudando outra pessoa. Então, envia isso aqui para um amigo teu, dá o joinha para o YouTube começar a mostrar mais o meu vídeo e conta comigo aí no seu projeto de vida de viver de trade. Tamo junto, é nóis, Deus abençoe e vamos que vamos.